Por exemplo, nessas metas que você está falando, como é que vocês fazem para medir e acompanhar a satisfação dos clientes, né? Então, existe alguma coisa que vocês fazem? Existe, inclusive faz parte também do contrato de gestão. Claro, o pedreira, ele faz mais do que o próprio contrato prevê. Mas existe a necessidade de se fazer um questionário todo, uma pesquisa de satisfação do usuário. Isso tem que ser feito todo ano e entregue na secretaria. Nós fazemos duas, inclusive uma de forma voluntária até, e por mecanismos assim externos, de auditoria externa. O pedreiro, para você ter uma ideia, no ano passado foi feito, a secretaria mandou fazer em vários hospitais das organizações sociais e da administração direta, uma mesma pesquisa de satisfação do usuário. E foi feito pelo Ibope. E nós não sabíamos dessa pesquisa, só soubemos depois do resultado. E de todos os hospitais, o pedreiro foi o que melhor índice teve de aceitação, de quase 90% entre bom e excelente, feito pelo Ibope. Foi o melhor classificado dentro do Estado. Então, é uma resposta, porque uma coisa é ser bom para a organização social, estamos atendendo. Outra coisa é ser bom para o Estado, estou fazendo minha parte. Mas se precisa saber lá na ponta se quem recebe isso aprova isso. E quase 90% entre bom e excelente, acho que responde isso. Porque é ele, o usuário final, que tem que ser atendido da melhor forma, com eficiência e qualidade. Né? Isso o Ibope e essas pesquisas fazem parte desse processo de indicadores para nós. Né? E nessas verbas públicas estaduais destinadas à saúde, quase metade é destinada às organizações sociais. Então, isso significa que esse sistema a médio prazo poderá substituir a administração direta do Estado? Não, eu acho pouco provável, porque primeiro que a lei não permite isso, né? Essa lei 846, ela permite a instalação de organizações sociais apenas em novos equipamentos. Então vai abrir um novo serviço, você pode tornar isso uma organização social. Agora você não pode pegar um serviço existente, retirar os colaboradores estatutários, funcionários públicos desse serviço e colocar uma essa, a lei não permite. Então, a tendência de isso tomar o lugar da administração direta é muito pouco provável. Né? Agora, eu acredito sim que o caminho das organizações sociais, inegavelmente, ele tem uma resposta melhor. Então, a cada novo equipamento, porque a gente ainda tem falta de leitos, a gente ainda tem falta de oferta de serviços, enfim, todos os novos equipamentos que surgirem para dar atendimento a essa demanda da comunidade, acredito sim que caminhem pela organização social. Porque hoje, se você pegar uma organização social, orçamentariamente, ela tem talvez 5% o orçamento dela acima do que seria uma administração direta de forma hospitais iguais, digamos assim. No entanto, a organização social atende muito mais pela sua eficiência, né, por não estar engessada, muito mais do que a administração direta. Então, quando você pega o volume que você atende pelo valor financeiro gasto e pega o volume atendido da direta pelo volume financeiro gasto, o custo final do OS é menor. Então, eu atendo mais com menos dinheiro. Entendi. E de forma mais eficiente. Por exemplo, nessas metas que você está falando, como é que vocês fazem para medir e acompanhar a satisfação dos clientes? Né? Então, existe alguma coisa que vocês fazem? Existe, inclusive faz parte também do contrato de gestão. Claro, o pedreira, ele faz mais do que o próprio contrato prevê. Mas existe a necessidade de se fazer um questionário todo, uma pesquisa de satisfação do usuário. Isso tem que ser feito todo ano e entregue na secretaria. Nós fazemos duas, inclusive uma de forma voluntária até, e por mecanismos assim externos, de auditoria externa. O pedreiro, para você ter uma ideia, no ano passado foi feito, a secretaria mandou fazer em vários hospitais das organizações sociais e da administração direta, uma mesma pesquisa de satisfação do usuário. E foi feito pelo Ibope. E nós não sabíamos dessa pesquisa, só soubemos depois do resultado. E de todos os hospitais, o pedreiro foi o que melhor índice teve de aceitação, de quase 90% entre bom e excelente, feito pelo Ibope.
foi o melhor classificado dentro do Estado. Então, é uma resposta, porque uma coisa é ser bom para a organização social, ó, estamos atendendo. Outra coisa é ser bom para o Estado, ó, estou fazendo minha parte. Mas se precisa saber lá na ponta se quem recebe isso, aprova isso. E quase 90% entre bom e excelente, acho que responde isso. Porque é ele, o usuário final, que tem que ser atendido da melhor forma, com eficiência e qualidade, né? Isso o Ibope e essas pesquisas fazem parte desse processo de indicadores para nós, né? E nessas verbas públicas estaduais destinadas à saúde, quase metade é destinada às organizações sociais. Então, isso significa que esse sistema a médio prazo poderá substituir a administração direta do Estado? Não, eu acho pouco provável, porque primeiro que a lei não permite isso, né? Essa lei 846, ela permite a instalação de organizações sociais apenas em novos equipamentos. Então, funcionários públicos desse serviço e colocar uma essa, a lei não permite. Então, a tendência de isso tomar o lugar da administração direta é muito pouco provável, né? Agora, eu acredito sim que o caminho das organizações sociais, inegavelmente, ele tem uma resposta melhor. Então, a cada novo equipamento, porque a gente ainda tem falta de leitos, a gente ainda tem falta de oferta de serviços, enfim, todos os novos equipamentos que surgirem para dar atendimento a essa demanda da comunidade, acredito sim que caminhem pela organização social. Porque hoje, se você pegar uma organização social, orçamentariamente, ela tem talvez 5% o orçamento dela acima do que seria uma administração direta de forma hospitais iguais, digamos assim. No entanto, a organização social atende muito mais pela sua eficiência, né, por não estar engessada, muito mais do que a administração direta. Então, quando você pega o volume que você atende pelo valor financeiro gasto e pega o volume atendido da direta pelo volume financeiro gasto, o custo final do OS é menor. Então, eu atendo mais com menos dinheiro. Entendi. E de forma mais eficiente. E você acha que procedem as críticas que se fazem sobre esse sistema, de que seria uma abertura para completa privatização da saúde? Eu acho que é um engano colossal de conceito aí, né? Porque como você pode falar em privatizar a saúde, a organização social privatizar a saúde, onde a gente atende 100% o SUS? Muito pelo contrário, eu estou socializando isso, né? Não estou privatizando. Agora, a gestão ser do privado é uma resposta muito melhor. Isso a gente já sabe, e todos sabem. É muito mais uma discussão política, né, do que técnica. Então, o Hospital Geral de Pedreira hoje atende 100% SUS. Isso não é privatizar a saúde, né? São 1.400 internações por mês. Eu faço 500, 600 cirurgias por mês. Mais de 4.000 exames complementares todo mês. A minha porta do pronto-socorro, você tem uma ideia, Juliana? Eu atendo de 800 a 1.000 pessoas por dia. Nossa. Por dia. São de 25, 26 a 30.000 pessoas todo mês. E cada vez mais casos mais complexos, né? Não é, antigamente era aquela coisa da gente quando era criança, está doente, vai para o hospital, que é um erro, né? Porque às vezes a gente fica só entupindo o hospital de problemas de atendimento rápido que o sistema de saúde básico deveria resolver. Mas hoje não. Eu tenho quase 1.000 pessoas por dia no pronto-socorro e de complexidade alta, né? Isso é privatizar? Não é, né? Esse volume de atendimento que a gente faz e que as organizações sociais fazem em nome do Estado, a própria comunidade já disse, já expressou o conceito dela sobre isso. Entre 90% de aprovação é bastante. Então isso não é prioridade, isso é muito pelo contrário, socializar esse trabalho como um todo de uma maneira mais eficiente, como eu disse, de uma maneira de maior qualidade, né? Comparado a... Você acha que a remuneração dos médicos hoje no Brasil está num bom nível? Não, ainda temos, é outro ponto que a gente ainda tem que caminhar um pouco, né?
Quer dizer, a área da saúde sempre foi, se você falar em mercado, vamos falar mesmo mercado interno, não precisa ser internacional. A área da saúde sempre foi um apêndice, ela nunca foi muito foco do olhar da economia, ela sempre foi um apêndice. Até porque saúde a gente só lembra quando está faltando um pouco, né? A gente não lembra no dia a dia, né? É igual seguro de carro, a gente só lembra quando vai pagar aquela coisa, mas depois passou um ano, não aconteceu nada, mas não é por aí, é para não acontecer mesmo. Mas a área da saúde sempre foi apêndice. Então, ela teve e tem até hoje uma reciprocidade financeira menor do que áreas de tecnologia, por exemplo, né? Então, você diria, está num nível internacional, mesmo no mercado interno, ainda em relação externa? Não está ainda, não está. Estamos caminhando, a organização social, por exemplo, ela tem mais condições para isso, até de melhorar, e vem fazendo isso. Não é o que todos queriam ainda? Não é. É o que deveria ser? Ainda não. Mas ele está num caminhar de melhoria. E ele pode fazer isso pela organização social e a administração direta não. Eu vou contratar um médico para o pronto-socorro. Eu, organização social, chamo um médico, 2, 3, entrevisto, faço uma provinha, gostei daquele, mas aquele é muito bom, ele exigiu um pouco a mais, mas eu posso contratá-lo um pouco a mais? A OS determina. Ela tem autonomia para isso, né? E se eu sou administração direta? Concurso público, edital, só aí já foi 2 meses. Vem médico de qualquer parte do país, né, que muitas vezes não tem compromisso com o Estado ou sequer com a entidade, e se passar ele que vai ficar eternamente estatutário naquela mesma posição. Não há um plano de cargos e salários definido, então ele vai ganhar aquilo sempre. Então, todos os conceitos do Estado ficam mais engessados, como eu disse. A organização social ela pode mexer isso e pode crescer esse médico lá dentro. Eu tenho muitos médicos que começaram num pronto-socorro e eu tenho um, por exemplo, que começou no pronto-socorro já é diretor técnico meu. Então, existe um plano. Assim. Existe um caminhar lá dentro. Então, eu não vou no mercado buscar vagas para vários escalões dentro do hospital. Eu faço uma elevação interna até onde eu posso e vou buscar a base lá fora. E preferencialmente em torno do hospital, porque eu favoreço a minha volta, inclusive, à comunidade. Né? Então, o Pedreira, vamos voltar ao Pedreira. O Pedreira hoje, em torno dele, o crescimento nesses 11 anos que o Pedreira tem de existência foi a olhos vistos. Né? O IDH em volta da comunidade, esse índice de desenvolvimento humano, é imensamente perceptível. Né? Por quê? Porque 80% dos meus colaboradores são da região do Pedreira. Então eu devolvo à própria região, em termos de salários direto, indireto e benefícios, a essa mesma região, todo mês um valor considerável da folha de pagamento, né? Que volta para a própria comunidade naquele entorno. Então, quando você fala em salário dos médicos, não só dos médicos, mas da saúde de uma maneira geral, você tem condições, pelas organizações sociais, de fazer um equilíbrio social melhor do que na direta. É um caminhar, ainda não estamos onde gostaríamos, né? Mas inegavelmente é um caminho que o Estado de São Paulo tomou pela organização social que eu acredito não ter volta. Não que substitua a direta, mas novos equipamentos certamente eu acho que terão um olhar do Estado voltado para pela organização social.